Olá pessoal, vou falar um pouco sobre os nervos cranianos, a localização, a função dele e vamos lá, vamos começar pelo primeiro par de nervo craniano que é chamado nervo olfatório. O nervo olfatório, ele começa como é um nervo sensitivo, ele é um nervo aferente, então ele vai receber informações sensoriais. Aqui tem a placa cribriforme do osso etimoide com as respectivas fibras olfatórias. Aqui são as fibras olfatórias. Aqui é o bulbo olfatório, trato olfatório e aqui são as estrias olfatórias, que elas vão encaminhar para áreas respectivas do olfato no cérebro. Eu vou mostrar as áreas aqui. Agora vamos ver o segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico. O nervo óptico ele inicia na retina, mais especificamente nos neurônios bipolares. Ele vai dar seguimento pelo canal óptico do osso esfenoide e ele vai até o quiasma óptico, que é o quiasma óptico acima da hipófise, na célula túrcida, quiasma óptico, e vai ir até o córtex visual do cérebro. Agora vamos ver o nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano. O oculomotor, nervo oculomotor, ele se origina-se no mesencéfalo, que é a parte superior do tronco encefálico. Aqui é a ponte, aqui é o mesencéfalo. Aqui ele encaminha-se para os músculos extraoculares através da fissura orbital superior do osso esfenoide e ele vai inervar alguns músculos extraoculares e músculos intraoculares, que eu vou mostrar. O nervo oculomotor, ele inerva o músculo levantador da pálpebra superior, reto superior, reto medial, reto inferior, oblíquo inferior e ainda ele inerva músculos intraoculares como o músculo esfíncter da pupila, que promove a contração e dilatação da pupila, e o músculo ciliar, que promove a mudança de conformação do cristalino. Agora vamos ver o quarto par de nervo craniano, que é o nervo troclear. O nervo troclear ele é o único nervo que parte da parte posterior do tronco encefálico, aqui na região do mesencéfalo, e ele se encaminha pela fissura orbitária superior do osso esfenoide e ele vai inervar o músculo oblíquo superior. O músculo oblíquo superior do olho está preso pela espinha troclear do osso frontal e ele desenvolve um movimento como se fosse uma polia. E polia em latim significa tróclea, por isso que o nervo ganhou o nome nervo troclear. Agora eu vou falar do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo misto que contém fibras sensoriais e motoras. O nervo trigêmeo se origina da ponte, porção anterior, e ele é subdividido em três ramos, os ramos do nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. Esses nervos aqui são nervos sensitivos. Agora tem um ramo de fibras motoras que ele passa distalmente ao gânglio trigeminal e ele vai se encontrar com esse ramo do nervo mandibular. Aqui o forame redondo passa o ramo maxilar e aqui no forame oval o ramo mandibular. E na fissura orbital superior passa o ramo oftálmico. O sexto par de nervo craniano chama-se abducente. Ele origina-se na ponte, porção anterior, e ele passa pela fissura orbital superior e ele inerva o músculo, apenas o músculo reto lateral. E o que ele faz? Ele faz o movimento de abduzir o olho. O que significa abduzir? Abduzir é abrir o olho. O olho vai nessa direção aqui, ó. O sétimo par de nervo craniano chama-se nervo facial. O nervo facial origina-se na ponte. Ele passa pelo forame estilomastoideo, abaixo do processo mastoideo do osso temporal. O nervo facial ele inerva alguns músculos responsáveis pelas expressões faciais, como o zigomático menor, zigomático maior, como o orbicular dos olhos, também o estiloide, que está na parte interna aqui. Além da ação motora,
o nervo facial ele também inerva as glândulas salivares, submandibular, sublingual e também glândulas lacrimais. O oitavo nervo craniano se chama vestíbulo coclear. Ele encaminha-se para a ponte, ele origina-se no meato acústico, a partir da junção de dois nervos, o nervo vestibular e o nervo coclear, e ele é responsável por inervar o aparelho vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, e a cóclea, que é responsável pela audição. O nono par de nervo craniano chama-se glossofaríngeo. O glossofaríngeo ele se origina-se na porção anterolateral da ponte e ele encaminha-se pelo forame jugular, que está o nervo glossofaríngeo. Ele tem atividade parasimpática na glândula parótida. Ele inerva a orofaringe, inerva músculo responsável pela deglutição, né? Além disso, ele é responsável por inervar a membrana timpânica, o meato acústico externo e tem outras funções também. O décimo nervo craniano chama-se divago. Esse é o nervo mais extenso, que ele chega até na parte visceral. Ele é um nervo responsável por inervar os pulmões, a traqueia, brônquios, coração. Ele se origina-se na porção anterolateral da ponte. Ele passa pelo forame jugular aqui, mesma coisa do nervo glossofaríngeo. Ele é responsável por inervar músculo liso, glândulas e uma série de outros componentes. O 11º nervo craniano, ele se origina-se na medula espinhal, o nome dele é acessório, ele entra pelo forame magno, na calota craniana, depois ele sai pelo forame jugular. Ele é responsável por inervar o músculo esternocleidomastoideo e o músculo trapézio. Por fim, o 12º nervo craniano chama-se nervo hipoglosso. Nervo hipoglosso, ele se origina-se no bulbo raquidiano e ele deixa o bulbo raquidiano através do canal do hipoglosso no osso occipital. E ele vai encaminhando até inervar os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua.